Bom dia, família abençoada, bom dia, meus amados, paz e bem. Dia 2 de dezembro, terça-feira, o Evangelho está em São Lucas, capítulo 10, versículos do 21 ao 24. E eu convido você, meu amado, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão a palavra, Senhor, no meu coração. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exaltou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Bom, meus amados, o Evangelho hoje aqui começou forte, né? Jesus exaltando de alegria, porque Deus revelou a sua grandeza. Mas sabe o que é engraçado? Ele não revelou a sua grandeza para os estudiosos, nem para os letrados, digamos assim, né? Ele revelou para os pequeninos, né? Para os humildes. Podemos observar que os pequeninos aqui hoje estão em evidência, os necessitados, né? Então, ou seja, meu amado, para entender o reino de Deus é simples. Precisamos apenas ter humildade para acolher a palavra de Deus. Amém? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Para entender a profundidade do mistério do reino de Deus, nós temos que ser pobre de espírito, pobre de coração, humildes e pequenos. Ele diz aqui: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Pai, o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem muito se acha, quem muito age que nem um pavão, né? Podemos ver que tem uma quantidade enorme de pessoas inchadas. Parece um pavão. Achando que aquele conhecimento que ele tem, achando que sabe tudo, que se acha muito inteligente. Esse aí, meu amado, raramente vai entender o mistério de Deus, a simplicidade de Deus. Raramente. O Evangelho é para os humildes. É aos humildes que o Senhor se revela, aos pequenos. A palavra diz hoje aqui
escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. É aos pequenos que o Pai se revela. É aqueles que de fato reconhecem que tem uma dependência de Deus. Ou seja, reconhecem o seu nada diante de Deus. Amém? Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular, felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão a palavra, Senhor, no meu coração. Diante de Deus, eu e você, meu amado, nós não somos nada. Eu e você, meu amado, não somos nada, e nada é nada. Nós somos pequenos, somos menores, somos limitados. E muitas vezes fazemos reflexões, profundas. E queremos fixar pensamentos no Evangelho, num sistema filosófico, matemático, que ninguém vai entender. O que vai adiantar? Deus é simples, Deus verdadeiramente é simples. É preciso ter humildade. Deus não cabe na nossa cabeça, Ele é maior. Essa pequenez de coração, temos que ter essa pequenez de coração para verdadeiramente obedecer a Ele, obedecer a Deus, para verdadeiramente entender Deus. É no coração simples, bonito e humilde, que não complica, que o reino de Deus acontece. Bem-aventurados sois vós, que muitos quiser ver os que vocês ouvem, quiser ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. A bem-aventurança começa quando a gente tem ouvido aberto para ouvir, os olhos abertos para ver e obedecer à sua ação. Deus é simples, esteja com os olhos abertos, os olhos da alma, os ouvidos abertos, os ouvidos da alma. Deus fala no nosso dia a dia. Deus é simples. Vou contar aqui para vocês, uma vez no meu trabalho, quando eu estava trabalhando, na verdade, e hoje eu estou acidentado, estou incapacitado, mas na época eu trabalhava na direção e a chefia chegou e nos passou uma função. Naquele momento que a chefia está passando a função, nós começamos a questionar. E cada um tinha o seu questionamento. E assim, Deus está querendo nos mostrar aqui. Porque os pequenos, eles acolhem a palavra, eles abraçam, ouvem, observam e obedecem. É simples. Matamos o Evangelho aqui. Deus é simples. Não adianta eu encher aqui de, como dizia aqui, cara, somebody love. Deus é simples. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. A gente complica, na nossa vida, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, Ele nos revela, Ele está o tempo todo se revelando, Ele está gritando e a gente não consegue ouvir.
falar que é simples, é difícil você entender, porque você quer o complicado. Descompliquemos, né? Descompliquemos, ouçamos com atenção, com simplicidade e acolhamos. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.